confesso que eu tenho uma quedinha pelos chamados filmes de câmara, que normalmente são suspenses ambientados em um único lugar com um número de atores e consequentemente de personagens bastante limitado, normalmente 1, 2 ou 3 personagens durante o filme inteiro e que tem um high concept, um alto conceito. Normalmente esses filmes escondem uma grande reviravolta, eles trazem uma surpresa para aqueles espectadores que ficarem confinados junto com os personagens ao longo de toda a projeção. Esse ano teve Drop, que foi bem legal, foi uma boa surpresa, e agora tem um filme do mesmo subgênero sendo lançado nos cinemas, que é o Confinado. Por tudo isso que eu falei até agora, eu fui ao cinema com bastante expectativa, o filme constrói bem a sua tensão, mas não tem muito o que entregar depois. A história é basicamente de um Zé Droguinha, esse é o melhor termo que eu encontrei, vivido pelo Bill Skarsgård, que tá puxando as maçanetas dos carros na rua para encontrar um que ele possa abrir e roubar. Ele acaba encontrando um Land Rover bem chique, bem tunado, digamos assim, eu não sei se ainda usam esse termo. Entra, começa a procurar coisas para roubar, mas ele logo descobre que tá tudo trancado, ele não consegue sair, tem lá dentro uma espécie de iPad, uma tela pela qual um cara se comunica com ele. Ele descobre que esse cara é o dono do carro, vivido pelo Anthony Hopkins, que se revela um grande sádico. No começo do filme, para que essa premissa engate, a gente precisa aceitar duas coisas que não são tão fáceis de aceitar. Em primeiro lugar, que esse cara é o cara mais azarado do mundo, porque no dia que ele resolve sair para tentar roubar um carro, ele rouba o carro exatamente desse cara, que tá preparado para receber ele e para fazer todo aquele jogo de tortura que ele vai fazer a partir daquele momento. E a segunda coisa que a gente precisa aceitar é que esse cara é o cara mais burro da face da Terra, porque tem algumas decisões que ele vai tomar dentro daquele carro, como, por exemplo, depois de perceber que tudo é blindado, tentar dar um tiro na janela a alguns centímetros do seu próprio corpo, sem sequer imaginar que essa bala vai ricochetear. A gente precisa aceitar que esse cara é estúpido nesse nível. O filme vai adotar também vários clichêzinhos que a gente até aceita, porque são tão comuns, são tão batidos, tão repetidos, que a gente nem vê mais como um grande problema, como o fato desse cara ser um marginal, mas ele tem um fator redentor, que é a filha, ou seja, ele busca redenção e a gente, pelo menos o filme espera que a gente vá se importar com ele também pelo fato de ele ter uma filha e pelo fato de ele ter essa possibilidade de sair desse buraco no qual ele se meteu. Até aí tudo bem, acho que o primeiro ato do filme foi eficiente porque me manteve grudado no que estava acontecendo, eu fiquei realmente curioso. No primeiro chamado ponto de virada da história, quando a gente descobre qual vai ser o grande problema do protagonista ao longo da projeção, o filme tem uma ideia que eu achei rápida, simples, mas bem divertida e bem eficiente. A gente tá confinado, como o nome diz, dentro das 4 paredes daquele carro, junto com aquele cara, e quando a gente percebe que ele realmente não vai conseguir sair de lá, porque tem um cara que não quer que ele saia e sabe-se lá o que vai fazer com ele, a câmera sai do carro, sobe ao céu, digamos assim, num plano plongé, mostra como ele tá sozinho naquele carro isolado, e aí sim aparece o título do filme depois de 15 minutos de projeção, Confinado, ou seja, o título explica, ou o título pelo menos coloca em palavras o grande conflito do filme no momento em que esse conflito aparece. O problema começa de verdade pra mim quando o segundo ato, que no caso de um filme de 1h30 dura mais ou menos 1 hora, é o grande recheio do bolo, gira em torno apenas das brincadeirinhas que aquele psicopata vivido pelo Anthony Hopkins fica fazendo com o protagonista, como ele se diverte, como ele tortura esse cara, como ele faz ele passar frio, calor, fome, sede, e o filme rapidamente se torna um pouco repetitivo, o que me fez pensar que a premissa poderia ter originado um ótimo curta-metragem, um média-metragem mais ou menos e um longa-metragem não muito bom. Durante esse segundo ato, o filme também vai colocar vários diálogos entre esses dois personagens que se supõem filosóficos e sociológicos sobre diferenças de classes, sobre desigualdade social, sobre a moralidade de determinados crimes, mas tudo soa como dois adolescentes que leram Dostoiévski pela primeira vez aos 17 anos conversando sobre isso. Mas nada se compara à ruindade, na minha opinião, do terceiro ato, porque a grande decepção de Confinado é que o filme não tem muito a oferecer
oferecer. Não tem nada de muito revelador, não tem nada de muito engenhoso no roteiro, portanto o terceiro ato configurou, pelo menos pra mim, um grande anticlímax. E só pra deixar claro, antes que alguém questione, como eu vi gente fazer na internet, não, esse filme não é um plágio do filme brasileiro A Jaula. Ele é, na verdade, uma refilmagem de um filme argentino chamado 4x4, do qual A Jaula, com o Chai Suede, também é um remake. Não vi os outros dois, mas se for por confinado, eu não fiquei com vontade nenhuma. Se você assistir ao filme, me diz aqui nos comentários o que achou, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho em sempre para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso, um abraço, tchau!